Olá, queridos alunos e alunas da turma de Direito Constitucional. Conforme prometido, estou aqui gravando para vocês a nossa revisão da prova, nossa primeira provinha, onde vocês vão conhecer o meu estilo de prova, ver como é que funciona a minha correção, mas já adianto que é muito tranquilo, não foge daquilo que a gente resolve em sala de aula, daquelas questões, então é dentro daquele padrão, não vai além daquilo, não é um nível de dificuldade muito elevada, prova para todos os níveis, né? Para o aluno que quer estudar para concursos, para o aluno que quer advogar, para o aluno que está ali somente pelo diploma, então, para todos os tipos de aluno, então é uma prova acessível. Pensando nisso, hoje eu fui separar o material e organizar os slides de vocês, e eu achei o nível um pouco elevado. Então, pensando nisso, eu revi a minha ideia sobre consulta e a nossa prova vai sim ser de consulta, tá bom? Então, eu já adianto para vocês, já avise seus colegas. Agora eu vou explicar melhor o que vai poder ser utilizado para consulta, mas vai ser de consulta sim. Pessoal, eu separei aqui alguns artigos, eu até achei que iria ficar um pouco pequeno, mas ficou um pouco mais extenso do que eu imaginava. Ficou mais ou menos uns 30 slides. Eu vou disponibilizar os slides para vocês também, e vou tentar tratar aqui dos assuntos de forma bem decisiva com o nosso objetivo, que nesse momento é a prova. Eu percebi que teve alguns assuntos que não foram tão aprofundados como eu gostaria em sala de aula. E devido ao nível da prova, eu liberei a consulta. Então, a gente vai tratar melhor sobre como que vai ser essa consulta. Mas eu gostaria de lembrar vocês que quem tirar a nota 1000, que é a nota máxima aqui dessa primeira prova, vai ganhar um bombonzinho. Como a prova é de consulta, eu acredito que muitos alunos vão tirar a nota máxima, e sendo assim, muitos alunos vão ganhar um bombom, nem que seja um bombom mais simples. Como eu disse para vocês, é algo simbólico, eu acho importante a gente celebrar as pequenas conquistas. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Eu fico muito feliz quando eu vejo as inscrições. Eu acho que eu estou com uns 160 inscritos. Queria muito concluir essas revisões com uns 200 inscritos. Então se inscreva no meu canal. Para mim é muito importante, tá bom? Sem muitas delongas, vamos iniciar aqui então com o nosso material. Eu comprei um microfone melhor, só que ele ainda não chegou a tempo. Eu consegui aqui o fundo de tela infinita. Comprei uma webcam, porque antes eu gravava com o meu celular. Claro que a qualidade de imagem é muito maior, só que os vídeos ficavam um pouco pesados. Então, eu tentei aqui adaptar de uma forma melhor. Próximo vídeo da próxima prova, se vocês gostarem e quiserem que eu repita, vai ter uma estrutura melhor ainda, tá bom? Então, pessoal, seguindo aqui já no nosso material, nossa revisão, né, prova de Direito Constitucional, vai ser dia 9 de abril, quinta-feira que vem. Vocês vão ter mais ou menos aí 10 dias para poder estudar para a prova. Coloquei aqui esse bichinho super feliz, eba, prova. Prova será de consulta, professora? Sim, a prova vai ser de consulta. Eu estava aqui organizando material, Deus tocou no meu coração. E a intenção não é prejudicar ninguém, então sim, vai ser de consulta. Só que vai constar o quê? O vadimécum. Eu coloquei em 2025 aqui, mas a Constituição Federal, ela mudou muito pouco, né? A gente leu algumas emendas de 2022, acho que chegou a ler uma de 2024, mas é nada muito prejudicial. Pode constar o vadimécum, pode constar a Constituição Federal, aquele livrinho, mas não pode imprimir lá do Planalto e levar. É porque eu não vou ter controle se realmente é o texto ali do Planalto. Também não pode constar o celular. Então pede aí para o seu amigo, tem a Constituição separada, o livrinho, pede para ele emprestado, grifa os artigos que eu vou falar a partir de agora, tá bom? Como ficaram muitas laudas, muitas folhas de slide, eu vou tentar ser um pouco mais objetiva, então a prova vai ser de consulta, e vocês vão grifando para poder facilitar na hora de realizar a prova. Então, começando, eu vou tentar fazer aqui uns 35 minutos tudo. Começando, pessoal, a gente chegou a falar sobre as comissões. Tinha comissão, quando a gente fala do Congresso Nacional, Poder Legislativo, a gente chegou a comentar em sala de aula, até fiz um desenho lá para vocês em sala, com vários tracinhos, pensando no Senado, na Câmara dos Deputados, que são as duas casas lá do Congresso Nacional, no âmbito da União. Eu fiz vários tracinhos com várias comissões. Tinha comissão temporária, comissão especial, e uma delas era a CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Falei também da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Então,
Uma das comissões era a CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. E qual que é o fim dessa comissão? Ela é uma comissão que tem um fim investigativo. Ela investiga fatos de interesse da população, que tenham uma suposta ali, dúvida quanto à lisura, quanto à legalidade daqueles fatos. Se não houve desvios, se não houve corrupção. Então, essas CPIs, elas investigam fatos nesse sentido. Pensando nisso, trouxe para vocês aqui o artigo 58, nem sempre eu menciono que é da Constituição Federal, mas todos os artigos aqui são da Constituição Federal. Então, aqui tem o artigo 58 que fala da criação da CPI. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no seu respectivo regimento, ou no ato de que resultar sua criação. Então, aqui está falando das comissões de uma forma geral, né? Parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto, as duas casas juntas, ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para a apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Quando nós falamos de CPI em sala, teve um colega, se eu não estou enganada, foi o José, que ele até fez uma analogia com a polícia. A Polícia Civil investiga fatos. Então, ela tem ali a parte investigativa, de apurar autoria e materialidade. Se ela entender que tem os indícios, ela passa para o Ministério Público, o delegado passa para o Ministério Público para ver se ele tem interesse em oferecer a denúncia em relação ao inquérito policial. A CPI, de forma similar, também vai fazer investigações, vai verificar fatos, vai ouvir testemunhas. E como eu disse para vocês, são fatos relacionados à corrupção, na sua grande maioria, mas são fatos que a população tem interesse de averiguar ali a lisura, a legalidade daquela conduta, e vão ser encaminhados também, após a investigação, as conclusões serão encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então, a gente pode pensar aqui em uma analogia, sim, com a Polícia Civil, igual foi conversado em sala de aula. Então, eu queria que vocês gravassem aí, na cabeça de vocês, a questão da formação, da criação de uma CPI. Pessoal, na última aula, a gente falou bastante sobre o Tribunal de Contas, principalmente sobre o TCU, Tribunal de Contas da União. A gente falou sobre idade dos membros, né, dos ministros, nós falamos sobre a quantidade de ministros do TCU, e eu coloquei esse quadro aqui para vocês falando dos ministros do STF, não só do STF, de outros ministros também. E falamos de um macete, olha só. Quantidade de ministros dos tribunais superiores. Somos um time de futebol. Um time de futebol tem 11 jogadores, então a gente consegue fazer a analogia de que são 11 ministros lá no STF. Eu queria que vocês gravassem essa informação. Nós não estudamos o poder judiciário a fundo, o STF faz parte do poder judiciário, mas tem alguns pitacos na nossa prova sobre o STF. Mas tudo dentro, é possível a gente fazer tudo uma analogia com tudo que foi estudado em relação ao Tribunal de Contas da União. Inclusive, na aula passada, eu passei para vocês esse macete aqui. Então, grave a quantidade de ministros dos tribunais superiores. Do Supremo Tribunal Federal. Artigo 101. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 anos e menos de 70 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. A gente falou na aula passada sobre os ministros do TCU e a idade deles é a mesma. Até coloquei o numeral aqui, porque às vezes a gente lê, apesar de ler, às vezes associa com outro número. Então, aqui, eles precisam ter mais de 35 anos e menos de 70 anos de idade. Inclusive, é 70, não é 65. Teve uma emenda, a emenda de 2022, está até no nosso material, que eu comentei com vocês na aula passada. Eu peguei material de estratégia concurso, estava 65 quando a gente foi ler a Constituição Federal.
viu que estava 70. Então, menos de 70 anos é uma emenda de 2022. Notável saber jurídico e reputação ilibada. Então, aqui a gente também pode fazer uma analogia com a questão dos ministros do Tribunal de Contas da União. Aqui no artigo 102, está escrito o seguinte: compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe. Então, a gente sabe que o STF é o guardião da nossa Constituição Federal. Pulei aqui alguns incisos e vou diretamente no que é importante para a gente nesse contexto de prova. Inciso 2. Julgar em recurso ordinário. Pessoal, o STF tem dois tipos de recurso que a gente pode imaginar ali: o ordinário e o extraordinário. Quando a gente fala em recurso ordinário, está simplesmente revendo fatos. Quando a gente fala em recurso extraordinário, está revendo claramente a questão de constitucionalidade, não fatos, sim a questão da constitucionalidade. Então, em recurso ordinário, está revendo fatos. Recurso não é julgamento de primeira instância. Então, se vier alguma afirmativa para você no sentido de que recurso ordinário, competência ordinária, tentando confundir isso, é errado. Por quê? Ele julga recurso ordinário, aquela questão de rever fatos referente a crime político, que é aí a linha B, crime político. Mas a competência originária para julgar o crime político é da Justiça Federal. Então, quando a gente fala em recurso ordinário de crime político, a gente vai falar que é uma competência do STF. Porém, quando falamos em julgar originariamente, ali em primeira instância, a competência originária é da Justiça Federal para crimes políticos. Então, cuidado com esse trocadilho aí de recurso ordinário e de competência originária. Ainda dentro do STF, pessoal, tem uma questão lá que fala sobre STF, mas como eu disse para vocês, a ideia é trazer um pouco de analogia com o TCU, essa parte dos membros, e separar aqui os artigos para vocês que tá ali na prova. Então aqui a gente vai complementar em relação ao STF, tá bom? Artigo 103A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento na forma estabelecida em lei. Aqui está falando da súmula vinculante. O que é uma súmula vinculante? É uma súmula que vincula, professora. Tá, mas vincula quem? Vincula o Poder Judiciário de uma forma geral. São matérias reiteradas que chegaram ao STF e ele decidiu de formas reiteradas, da mesma forma, reiteradamente, sobre aquele assunto. Então, o que ele faz? Uma súmula vinculante e já passa ali para todos os tribunais. Olha só, a aprovação vai ser mediante decisão de 2/3 dos seus membros e a publicação também na imprensa oficial. Então, ela tem um efeito vinculante. Aí, se algum tribunal estiver descumprindo essa súmula de efeito vinculante, aí cabe uma reclamação ao STF. Então, a súmula vinculante é isso. Quando já decidiu de forma reiterada sobre determinado assunto, já tem ali um pensamento consolidado sobre ele. Mas ele é imutável? Não. Ele tem a possibilidade de revisão ou cancelamento. Trouxe aqui um exemplo para vocês de súmula vinculante. Olha só, súmula 14. A gente tem várias outras súmulas vinculantes. A do nepotismo, eu acho que agora, no momento, se eu não estou enganada, 67 ou 69 súmulas vinculantes. Se a gente for pensar assim na proporção do STF, né, do Supremo, da Constituição de 88, até que são poucas súmulas. Mas tem algumas que são famosas, como, por exemplo, a súmula vinculante 14. Para quem é do penal, conhece ela, olha só. É direito do defensor, que a gente pode pensar na figura do advogado, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado no órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, olha só, o advogado tem direito, o advogado de defesa, tem o direito de ter acesso às provas constituídas ali nos autos, nos processos, para poder realizar a defesa ali da sua parte. Provas constituídas, a gente não está falando
em procedimentos que ainda estão em andamentos, mas em procedimentos que já foram realizados e concluídos. Então, o advogado da parte ré, do acusado, tem direito de ter acesso. Aqui tá falando, eu falei para vocês do acusado, mas não só ele. O direito de defensor no interesse do apresentado ter acesso aos elementos de prova já documentados no procedimento. Autor e réu, aqui a gente pode imaginar, né? Desde que o procedimento tenha sido concluído, não esteja em andamento, é direito dele ter acesso. Eu trouxe a imagem para vocês, que a gente inclusive já tinha conversado sobre ela em sala de aula, a imagem aqui do Congresso Nacional. Tem as duas cúpulas, uma voltada para cima, representando a Câmara dos Deputados, e a outra voltada para baixo, representando o Senado Federal. Um com os interesses da sociedade e outro com os interesses dos estados. Trouxe para vocês aqui a simbologia do Congresso, né? E queria falar com vocês sobre os crimes de responsabilidade. No artigo 52, está escrito assim: compete privativamente, ou seja, uma competência somente do Senado Federal. Inciso 1. Processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica nos crimes de mesma natureza conexos com aquele. Pessoal, a gente tinha lido em outro artigo, em sala de aula, que a competência ali para instaurar o processo, né, para aceitar que o processo seja instaurado, é da Câmara dos Deputados. Porém, para processar e julgar, já é do Senado Federal. Então, eu queria que vocês gravassem, relembrassem e gravassem essa informação. Seguindo aqui, indo para o artigo 78, né, falando ali do Poder Executivo, que nós tratamos em sala de aula também, o presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Então, aqui está falando da posse do presidente, do vice-presidente. No parágrafo único, está falando assim: se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou o vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, será declarado vago. Pessoal, a gente estudou em sala de aula 3 possibilidades do presidente da República perder ali o seu cargo. E uma delas era essa daqui: passar 10 dias da data fixada para a posse, salvo motivo de força maior, ele não tiver assumido o cargo. Então, aqui é uma das possibilidades. Gravem bem esses 10 dias, que esse é o prazo do dia que foi fixada a posse, a data de posse, e ele não tomou posse, ele não assumiu o cargo. Artigo 79. Substituirá o presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á de vaga o vice-presidente. Então, aqui está falando da sucessão, né? Parágrafo único. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente, sempre que por ele convocado para missões especiais. Então, a gente está falando aqui do papel do vice-presidente, de auxiliar o presidente da República, dentre outras atribuições. Então, gravem o papel do vice-presidente. Artigo 80. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência: presidente da Câmara dos Deputados, da cúpula ali que é para cima, do Senado Federal, a cúpula que é para baixo, e do Supremo Tribunal Federal. A gente estudou isso aqui também em sala de aula, lemos esses artigos aqui todos. É importante que vocês tenham em mente, na cabeça de vocês, a sucessão aqui para o exercício, no caso de vagar o cargo de presidente e vice-presidente. Depois é o presidente da Câmara dos Deputados que vai ser chamado, do Senado Federal e do STF. Em sala de aula, a gente falou sobre o telefone constitucional, né? O telefone lá sobre as idades, para poder exercer determinados cargos políticos, né? Concorrer a determinados cargos políticos. E eu falei para vocês do telefone, só que eu falei ao contrário, né? Eu falei 18, 21, 30, 35. Eu procurando aqui algum material que falasse sobre esse telefone constitucional, eu achei esse que está ao contrário. Tá 35, 30, 21, 18. Então, nós vamos falar sobre a idade mínima para concorrer a determinado cargo político
E eu queria que vocês tivessem uma atenção especial nesse que eu marquei aqui de amarelo, que é dos deputados. A gente pode pensar aqui em deputados estaduais e deputados federais. Então, a idade é 21 anos. A gente tratou do assunto também em sala de aula. O telefone que eu ensinei para vocês é o 18, 21, 30, 35, mas também tem a outra ordem dele aqui. As outras idades também a gente chegou a comentar um pouco em sala de aula, mas eu quero que vocês tenham em mente a idade para concorrer ao cargo de deputado federal ou estadual. Seguindo. Do presidente, pessoal, vocês estão vendo que os artigos eles vão e voltam, vão e voltam. Então, eles não estão em uma ordem crescente. A ordem deles, vocês devem imaginar qual seja, né? É a ordem relevante para a prova. Então, vai marcando aí, tá bom? Alguns assuntos a gente tratou pouco, a gente leu o artigo, mas tratou pouco, então eu trouxe aqui para poder ressaltar novamente. Como eu disse, a ideia da prova não é complicar a vida de vocês. Então, vai grifando aí no seu material para ficar mais fácil de consultar na hora da prova. Lembrando que sem anotações, tá bom? Só constando a lei seca. Artigo 77. A eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Então, aqui está falando como que vai acontecer o primeiro e segundo turno. Parágrafo 1º. A eleição do presidente da República importará do vice-presidente, com ele registrado. Então, eleger um vai eleger o outro, consequentemente. Parágrafo 2º. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os brancos e os nulos. A gente fez até um esqueminha em sala de aula, eu mostrei para vocês ali uma proporção de votos, o que seria considerado, o que não seria. Então, eu queria que vocês gravassem aqui que a maioria absoluta de votos e não vão ser computados, serão excluídos os brancos e nulos. Então, a gente vai considerar somente os votos válidos para pensar na maioria absoluta. Parágrafo 3º. Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição, em até 20 dias. Eu até coloquei aqui o 20 para não ter confusão. Após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Então, a gente tem aqui como que vai funcionar o segundo turno e qual prazo que vai ocorrer. Gravem aqui o prazo, né, o intervalo, que é de até 20 dias após, entre o primeiro e o segundo turno. Se, antes de realizar o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. A gente fez até um exemplo lá, em que ficavam 3 para o segundo turno, e aí 3 para o segundo turno, não, na verdade ficava 2, né? Tinham 3 lá mais bem votados, no nosso exemplo, e um falecia, e acabava que entrava o terceiro para poder concorrer ao segundo turno, considerando o falecimento. Então, se acontecer o falecimento, vai olhar entre os remanescentes o de maior votação. Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, permanecer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Inclusive, a Gisele falou assim, professora, e se empatar e tal, gente, é muito difícil de empatar, muito difícil mesmo. É um cenário assim que eu não consigo nem imaginar. Mas se acontecer, é o mais idoso. Inclusive, o João Flávio, né, comentou que seria o mais idoso que desempataria. Não tem outro critério que eu saiba, é somente o mais idoso, mas acho muito difícil ter um empate. Mas tá aqui, gravem essas informações. Artigo 86. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, e aqui a gente está falando da acusação da instauração do processo que eu tinha comentado com vocês antes, esse aqui é o quórum, será ele submetido a julgamento perante o STF nas infrações penais comuns, então o STF vai julgar o presidente em crimes comuns, ou perante o Senado nos crimes de responsabilidade. A gente tinha lido ali sobre a competência do Senado julgar o presidente nos crimes de responsabilidade. É que vocês estão vendo, do STF crimes comuns e do Senado nos crimes de responsabilidade. Parágrafo 1º. O presidente ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns,
se recebida a denúncia ou a queixa-crime pelo STF, os crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado Federal. Então, ali, o 2/3 dos câmaras dos deputados, né, aceitaram a acusação contra o presidente da República, vai instaurar o processo, deixa eu ver aqui. Instaurou-se o processo, quem vai processar e julgar é o Senado Federal, e o presidente ficará suspenso. Se decorrido o prazo de 180 dias o julgamento não tiver concluído, cessará o afastamento do presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Então, gravem aqui que quando a gente tem um processo ali instaurado, né, o presidente ele vai ficar suspenso ali de suas funções, como diz o parágrafo 1º. Se passar 180 dias e o julgamento não tiver concluído, vai cessar o afastamento, mas o processo vai continuar. Artigo 53. Aqui a gente está falando já das imunidades parlamentares. Como eu disse para vocês, eu estou indo e voltando. Passei ali um pouquinho pelo Poder Judiciário, estava no Legislativo, passei um pouquinho pelo Judiciário, fiquei bastante no Executivo, agora estou voltando no Legislativo. Então não tem uma ordem cronológica assim, dos artigos, uma ordem sequencial dos artigos. Artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Pessoal, aqui são algumas imunidades parlamentares. Eles terem a liberdade de exercer ali o seu ofício de forma livre e leve, sem nenhuma pressão. Aquela questão ali deles xingarem, brigarem com os outros, um pouquinho de água aqui. Aquela questão deles ficarem bem à vontade dentro das suas atribuições. Então, aqui eu queria deixar claro para vocês que as imunidades aqui são em relação à parte civil e penal. Não somente penalmente, mas civil e penal. Então, eles são invioláveis, civil e penalmente, por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Aqui a gente está falando dos deputados e senadores, então a gente não vai estender ali aos seus suplentes. É somente dos deputados e senadores aqui a imunidade material. Desde a expedição do diploma quando eles são declarados eleitos, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Aqui já é a imunidade formal. Então, eles não vão poder ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Então, pode ser preso? Pode. E de regra não, mas se for flagrante de crime inafiançável, sim. E, nesse caso, vai ser remetido os autos em até 24 horas para a respectiva casa para eles resolverem sobre a prisão ou não. Então, pode ser preso? Via de regra, não, mas salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesses casos, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à respectiva casa, vai ver de qual casa que ele é membro, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. As imunidades de deputados ou senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida. Pessoal, a gente estava falando sobre as imunidades, imunidade material, palavras, votos, imunidade formal, a questão da prisão, somente em caso de flagrante de crime inafiançável. Aqui a gente está falando da possibilidade de relativizar essas imunidades. E aqui a gente tem uma exceção. As imunidades vão continuar acontecendo ali, eles vão continuar tendo essas prerrogativas durante o estado de sítio. Estado de sítio a gente pode pensar, por exemplo, numa guerra declarada, uma situação de instabilidade total no país. E só pode ser suspensa mediante o voto de 2/3 dos membros da casa respectiva. Mas mesmo que suspensas, olha só, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional, que sejam incompatíveis com a execução da medida. Então ainda tem essa restrição. Dentro do recinto do Congresso Nacional, não vai ser suspensa,
mas fora pode ser suspenso e precisa da votação de, no mínimo, 2/3 dos membros para ter essa suspensão da casa respectiva. Então, gravem aí esse quórum e gravem essa situação que é o estado de sítio. Falando aqui sobre o nosso TCU, que foi tema da nossa última aula, artigo 74. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidade ou ilegalidade perante o Tribunal de Contas da União. Pessoal, a gente leu esse parágrafo aqui na aula passada. Na aula passada eu expliquei para vocês a importância do Tribunal de Contas da União. Fiz até um desenho ali do cofrinho, de você com seu dinheirinho guardado em casa, que você não tem nenhuma segurança de que ninguém está mexendo nas suas moedinhas, e também se está mexendo, está usando de forma correta o seu dinheiro, o que está fazendo com o seu dinheiro. Fiz analogia pensando ali que o poder público tem dinheiro que arrecada por meio do povo, que paga impostos, taxas, né? Então tem uma arrecadação através do dinheiro do povo. E aí precisa de alguém para verificar se esse dinheiro está sendo usado de forma correta, em benefício da sociedade. Então, o TCU ele tem esse papel de verificar se o dinheiro da sociedade está sendo utilizado da forma correta. Em programas, a gente falou lá sobre o programa Pé de Meia, falei para vocês também sobre as licitações, porque não basta atender uma necessidade da sociedade, é necessário ser eficiente. Foi o que também expliquei para vocês na aula passada sobre eficiência e eficácia. Não é só você entregar o resultado, é você entregar dentro das melhores condições possíveis, com um valor de mercado, com uma qualidade aceitável. Então, eu até falei para vocês dos portais da transparência, que não serve só para a gente ver o salário do nosso colega, serve também para a gente ver os gastos públicos, e isso auxiliar nós, como cidadãos, a verificar se está correndo tudo bem, se está tudo ok, se o dinheiro está sendo investido da forma correta. Lá no programa Pé de Meia, por exemplo, pediram para colocar a quantidade de matriculados e a quantidade de beneficiários, para ver se está batendo, para ficar um valor de fácil acesso, para bater o olho ali e já ver que faz sentido ou não, ficar mais fácil de denunciar, ficar mais fácil de cobrar do poder público. Então, o papel do cidadão, aqui está falando que qualquer cidadão é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas. A cidadania também é algo muito importante nessa verificação se o poder público está cumprindo o seu papel. Então, além de eleger os candidatos, a gente, como cidadão, deve verificar se está sendo ali uma gestão eficiente. Aqui está falando dos partidos políticos, associação ou sindicato, mas eu queria enfatizar essa parte do cidadão, tá bom? Pessoal, a gente também falou, há umas 3 aulas atrás, sobre o sistema de freios e contrapesos. Check and balance, se não está enganado, pronuncia dessa forma. O que é o sistema de freios e contrapesos? Lá na Constituição, acho que no artigo 2º ou 3º, fala que os poderes eles são independentes e harmônicos entre si. Independentes em que sentido? O executivo não depende do legislativo, que não depende do judiciário. Não precisa, como eu posso dizer, juiz para julgar, ele não precisa pedir para o presidente da república para falar assim, posso julgar dessa forma? Não. Ele vai verificar a lei, ele vai adequar o fato ali, fazer a interpretação dele e julgar. Então, os poderes, eles são independentes e harmônicos entre si. Assim como o legislativo não precisa pedir para o judiciário para legislar sobre algo, ele só não pode legislar questões inconstitucionais, mas ele tem uma liberdade legislativa. Então, eles são independentes, porém, eles são harmônicos. Em determinados momentos, eles podem interferir uns nos outros. Qual que é o momento, por exemplo? O TCU, o Tribunal de Contas da União, ele não faz parte do Poder Legislativo, mas ele é um braço do Poder Legislativo. Ele serve o quê? Para poder fiscalizar as contas do Poder Executivo, para ver se a gestão está acontecendo de forma correta, certo? Então, é um exemplo já de interferência de freios e contrapesos. Outro momento que a gente pode imaginar também é quando o Legislativo, a gente não falou agora que o Senado vai julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Então, aqui a gente também pode imaginar o legislativo julgando, né, o executivo, interferindo ali na ação do executivo. Então, o que eu quero dizer para vocês, assim como também a gente viu ali
que o Supremo vai julgar o presidente da República os crimes comuns. Então, eles são independentes? São. Eles são independentes, mas eles são harmônicos entre si. Um pode interferir ali no funcionamento do outro com questões permitidas na Constituição Federal, como esses exemplos que eu citei para vocês. E a gente tem vários outros exemplos. Então, gravem o que significa o sistema de freios e contrapesos. Tudo isso que eu falo para vocês com as minhas palavras também está nos livros lá. Eu coloco para vocês em todos os nossos slides a referência, da onde que eu estou tirando do livro, de qual autor, de qual capítulo. Vocês têm um material de apoio também, funciona mais ou menos como uma apostila, né, que a faculdade dispõe. Não é um material fraco, é um material bom, um material interessante, só que ele não é tão completo. Então eu gosto dele, eu gosto da didática dele, eu leio ele também antes de passar o conteúdo para vocês. Só que o livro é mais completo. E aqui eu estou fazendo um afunilamento do que pode cair na nossa prova, do que pode não, do que vai cair na nossa prova. Então, é uma revisão voltada para a nossa prova. Alguns temas a gente não teve a oportunidade de detalhar em sala de aula, como, por exemplo, o STF. Eu acho que, na verdade, foi o único tema que nós não fomos a fundo. Mas eu disse para vocês que a gente tem algumas analogias ali com o TCU que foi visto na última aula, e o artigo que faltou, que a gente não teria tratado, eu trouxe para vocês aqui. Então, pessoal, grifem no material de vocês, façam a prova de consulta, levem o material de consulta, porque tem aluno que a prova de consulta ele não quer constar, depois ele não sai tão bem. E outra coisa também que eu pensei em relação à prova ser de consulta, eu vi que vocês fizeram atividade de vocês, né? Acho que chama. Não sei, não lembro o nome corretamente, porque eu fico lembrando dos nomes da outra instituição que dava aula. E eu vi que vocês fizeram assim, de verdade, né? Fizeram os exercícios e tal. E pela nota de vocês, não foram notas similares, foram notas muito diferentes. Até fiquei pensando se vocês não iam reunir e fazer junto, mas eu vi que foram notas assim bem diferentes. Então, para ajudar vocês também nisso, para não ficar ninguém prejudicado, o intuito aqui não é prejudicar ninguém, a prova veio de consulta. Então, agradeço a participação de todos vocês. Quero todo mundo tirando nota 1000, tá bom? Se inscrevam no canal da professora. Tá aqui gravando o vídeo para vocês com todo carinho. Aqui agora são 1 hora da manhã. Mas eu vim aqui, fiz questão de vir, foi um combinado que nós fizemos, né? E eu me dispus com todo carinho, aproveitei para complementar alguma coisinha ou outra que faltou. Mas assistam, peçam para os colegas assistirem e eu vejo vocês no dia da prova, tá bom? Beijo, tchau, tchau.